RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, boa noite. No ar o programa Cruzando as Conversas, a sua companhia de final de noite, de segunda a sábado. Eu sou o Vitor Dalla Rosa, apresentador convidado de hoje. Com a terceirização irrestrita, aprovada no Supremo Tribunal Federal no final de agosto, o Brasil passou a adotar um modelo já utilizado em países como Alemanha, China, Japão, Suécia, Austrália e Noruega. Com a decisão dos ministros, as empresas foram autorizadas a contratar mesmo para as chamadas atividades fim, além de fazer com que 4.000 processos que contestavam decisões da Justiça que vedam a terceirização com base na súmula do Tribunal Superior do Trabalho fossem destravados. Com um período próximo a um mês desta medida, é possível constatarmos efeitos negativos ou positivos no mercado. Para debater este tema, recebemos e agradecemos as presenças da advogada especialista em Direito do Trabalho, Laura Albrecht Freitas, do advogado trabalhista e professor de Direito do Trabalho da Unicinos, Guilherme Vinci, do advogado e presidente do Movimento Parlamentarista Brasileiro, Vinícius Boeira, e do advogado, economista, professor da Unicinos e presidente do Instituto de Direito e Economia do Rio Grande do Sul, Manuel Neubart. A sua participação é essencial no programa. Envie sua pergunta, sua dúvida através do WhatsApp pelo telefone 998159990. Quer que o seu comentário apareça na tela? Envie mensagens através do Facebook /RDCTV Digital e do Twitter, escrevendo o seu comentário e acrescentando a hashtag Cruzando as Conversas. Eu gostaria de começar esse programa antes de entrar no debate a favor ou contra a terceirização irrestrita, a gente explicar um pouquinho o conceito de atividade fim, atividade meio, que é o cerne, o que está no cerne, né, dessa questão. Doutor Boeira, eu acho que eu pediria que o senhor começasse, se possível, então, fazendo um pouquinho dessa explanação para nós. Tá certo. Bom, isso é bem simples e bem tranquilo do nosso telespectador compreender o que é atividade meio e o que é atividade fim de qualquer empresa. Toda empresa, quando é constituída no seu objeto social, no seu contrato social, é colocado qual é o objeto social que a empresa tem, ou seja, a que aquela sociedade se destina, o que aquela empresa vai fazer. Ou seja, se a empresa é uma fábrica de parafusos, a atividade fim dela será fabricar parafusos. Todo o restante que envolve a fabricação do parafuso, que não diretamente a produção, é considerado atividade meio, como, por exemplo, a limpeza da fábrica, a lavagem dos uniformes, o transporte das mercadorias, a alimentação dos funcionários, a telefonista, ou seja, tudo que não envolve diretamente a produção da atividade fim de uma empresa é considerado atividade meio. E esta atividade meio já era permitido antigamente, antes da reforma trabalhista, já era permitido a terceirização, ou seja, tanto que nós podemos observar que grande parte das empresas de terceirização de mão de obra se referiam a higienização, limpeza, portaria, vigilância, que eram normalmente as atividades meio de qualquer atividade empresarial. As outras atividades empresariais acabavam sendo sempre absorvidas pela própria empresa num sistema de verticalização que contraria todos os preceitos de atividade econômica desde Adam Smith. E agora, com essas novas mudanças na legislação trabalhista, começou-se a permitir também a atividade fim da empresa ser terceirizada. Não sei se foi bem claro, mas... Perfeito. Doutora Laura, então, favoráveis e contrários à terceirização da atividade fim. A terceirização da atividade fim é o que está no cerne da polêmica, né? Então, eu perguntaria para a senhora quais os prejuízos, porque quando se fala nesse tema terceirização, estamos colocando sempre, de um lado, empregadores e do outro lado, empregados, né? Patrões e empregados. Qual o prejuízo ao trabalhador e porque parece que há apenas prejuízos para um lado e benefícios para outro. Então eu perguntaria para a senhora, qual o prejuízo ao trabalhador, o benefício ao empregador será que não há mesmo benefícios e prejuízos aos dois lados?
Boa noite. O principal prejuízo para o trabalhador é a precarização dos direitos do trabalho. Os trabalhadores terceirizados sofrem muito mais acidentes do trabalho, inclusive acidentes fatais do trabalho, do que os servidores, do que os empregados efetivos da empresa. Só no sistema Petrobras, nos últimos 12 anos, 82% dos acidentes foram de trabalhadores terceirizados. No ano passado, houveram 7 acidentes fatais na Petrobras. Desses 7, 6 eram trabalhadores terceirizados. Então, o principal prejuízo aos trabalhadores é a precarização do direito, porque o trabalhador já é a parte hipossuficiente do direito do trabalho, é a parte mais protegida pela CLT e também pela Constituição Federal, no artigo 7º, onde cita os direitos sociais. E o que essa alteração na legislação nos traz é que antes era o trabalhador, hoje é o trabalhador quem serve ao capital social. E antigamente o capital social serviu ao trabalhador. Perfeito. Doutor Manuel, no bojo, né, da mesma explanação, assim, da questão de que há benefício, parece que há apenas prejudicados de um lado e beneficiados de outro. Como é que o senhor avalia essa questão? Perfeito. Boa noite a todos, é um grande prazer, agradeço o convite aqui, também estendo meus cumprimentos aos colegas aqui hoje da bancada. Especificamente quanto à questão da terceirização, me parece que antes de adentrarmos a qualquer análise se há ou não beneficiados e prejudicados, me parece que temos que ter bastante claro que se trata de uma realidade econômica. Muito embora haja um movimento, inclusive legislativo agora, reconhecendo de forma a dar maior segurança jurídica, como aqui o colega bem reconheceu, já era plenamente reconhecido e permitido no nosso sistema jurídico. Isso nada mais é do que uma resposta a uma realidade econômica que também, no mesmo sentido que o colega levanta aqui, desde Adam Smith, eu diria desde o histórico da atividade econômica, há um desenvolvimento, e a terceirização nada mais é do que uma consequência, um desdobramento do processo de especialização. Então, antes de podermos analisar se há beneficiados ou prejudicados, nós estamos frente a um fato dado. A especialização e um dos desdobramentos dela, que é a terceirização, ela é importante sim para o desenvolvimento econômico. Agora, cabe-nos então, sim, analisar, verificar, avaliar de que forma a normatização desta realidade que está posta poderá sim reduzir eventuais prejuízos, como a colega aqui se refere à questão de acidentes, de que forma isso pode ser regulado. E nesse sentido me parece que o próprio ministro Barroso, recentemente no julgamento já mencionado aqui, ele já se manifesta no sentido de dizer que a terceirização, antes de mais nada, é uma realidade que por si só ela não é benéfica nem prejudicial. Talvez sim a sua utilização abusiva, assim, que possa nos trazer alguns prejuízos e aí sim prejudicados. Doutor Guilherme, essa questão da precarização, né, que foi tocado aqui, e a questão da jurisprudência também, isso eu queria tocar com o senhor, a questão da jurisprudência, porque há quem diga que essa lei, ela, mais do que tudo, ela vai dar uma segurança jurídica para os empresários. Então, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação a respeito dessa questão específica. Perfeitamente. Bom, primeiramente, boa noite. Quero cumprimentar todos os telespectadores da RDC, saudar e agradecer ao convite, em especial pelo significado que a RDC tem aqui para a região do 4º Distrito, a região que sempre clama, né, por melhorias e desenvolvimento. Então, parabenizo a RDC por oportunizar aos telespectadores programas como este, em que nós podemos debater em alto nível temáticas importantes e atuais como essa, que é a terceirização. Bom, a terceirização, ela na verdade, ela sempre
existiu, ela não é uma realidade que vem com a reforma trabalhista, porque nós já tínhamos a súmula 331, né, do TST, que na verdade autorizava a terceirização, trazendo o conceito de atividade meio, né? Então ela trazia no seu cerne a possibilidade de terceirizar, contanto que na relação trabalhista terceirizada não houvesse pessoalidade e subordinação do empregado terceirizado para com o tomador do serviço. O que acontece hoje com essa nova realidade aí postulada, especialmente pós-reforma e especialmente até pós a data de ontem, né, quando nós tivemos a edição do decreto pelo presidente Michel Temer, que autoriza, inclusive, a terceirização na administração pública, né? A questão é, a terceirização da atividade fim, ela coloca dentro da empresa, para além de um trabalho precarizado, eu vou discordar aqui no sentido de colocar um trabalho especializado, porque hoje os requisitos que a lei coloca para a empresa ser considerada como idônea economicamente são requisitos facilmente atestáveis por qualquer empresa, porque basta a comprovação de um capital social. Então, na verdade, o grande problema é a inserção de um empregado dentro da empresa, de um empregado que vai ter alta rotatividade, de um empregado que possivelmente poderá receber um salário menor com autorização legislativa, porque esse, para mim, é um dos grandes pontos negativos que a Lei 13.467, a Lei 13.429 colocaram para nós, que é a possibilidade de, na terceirização, eu ter o trabalhador terceirizado com um salário menor do que o trabalhador efetivo, né? E isso são dados que, pegando aqui no que o Manuel fala, porque essa é uma perspectiva econômica, porque afinal de contas nós precisamos, né, gerar empregos e tal. Bom, esse foi o mesmo discurso que se falou na época da aprovação da reforma trabalhista, né? De que agora, com a reforma modernizando as relações, nós vamos ter geração de empregos no país. Bom, um ano depois da reforma trabalhista, a gente vê o índice de desemprego totalmente estabilizado entre 12% e 13%, ou seja, não aumentou, não diminuiu, aliás, a taxa de desemprego. As novas vagas criadas são vagas especialmente terceirizadas e intermitentes, ou seja, as vagas que mais precarizam e que menos salário pagam. E nós tivemos aí ano passado um estudo divulgado pelo DIEESE, no sentido de que, por exemplo, os empregados terceirizados possuem 57% mais rotatividade dentro da empresa do que um empregado efetivamente contratado, né? E ao tempo que um contrato médio de trabalho no Brasil entre 2007 e 2014, especialmente 2014, durava em média 70 meses, um contrato de trabalho terceirizado dura mais ou menos 34. Além disso, o DIEESE atestou que há pelo menos uma redução de 20% nos ganhos de um empregado terceirizado em relação ao empregado efetivamente contratado. E fora, claro, esse aspecto, né, que a doutora Laura levanta do número de acidentes de trabalho, né, que geralmente são muito maiores em empregados terceirizados, justamente por uma falha, vamos dizer assim, de fiscalização de ambos os sujeitos, tanto o tomador do serviço quanto a empresa que vai prestar este serviço terceirizado. Então, não se nega a necessidade econômica, evidentemente que há uma necessidade de nós gerarmos, né, novas vagas de trabalho, mas mesmo o argumento das experiências internacionais, ele é um argumento que ele também se esvai, porque quando o contrato intermitente veio para dentro da reforma trabalhista, muito se falou que a Europa já usava o contrato intermitente, os chamados contratos 0 hora lá, e que, na verdade, hoje já existe um movimento na Europa de retorno, né, de extinção desta modalidade contratual. Então, é um tema que ainda precisa ser um pouco mais amadurecido, no sentido de fazer com que esta relação capital e trabalho seja efetivamente uma relação, porque hoje parece que ela é completamente antagônica, né? De que ou você defende um lado ou você defende o outro, e é como se empresas fossem pessoas malvadas, né? E os trabalhadores tivessem todos os direitos. Não, a gente já tem dados, inclusive, de processos sobre isso, né? No sentido de que esses mitos de que ao empregado tudo, a Justiça do Trabalho concede todos os pedidos, isso são dados que estatisticamente já foram comprovados que não ocorrem. Então, para mim, falta ainda um amadurecimento do debate,
que é o mesmo problema que aconteceu na reforma trabalhista. É uma lei que não teve ampla discussão democrática e a mesma questão aqui que envolve a terceirização da atividade fim. Ok. Bom, o Cruzando as Conversas vai a um breve intervalo. Nós já voltamos, não saia daí. Cruzando as Conversas está de volta hoje falando sobre a terceirização no mercado de trabalho. Sua participação é importante. Envie a sua pergunta, sua dúvida através do WhatsApp pelo número 998159990. Quer que o seu comentário apareça na tela? Envie a mensagem através de Facebook/RDC TV Digital e do Twitter, escrevendo seu comentário e acrescentando a hashtag Cruzando as Conversas. Doutor Bueno, o senhor tinha já um gancho aqui que o senhor queria fazer um contraponto? Eu gostaria de responder a tua primeira pergunta, Vitor, onde tu perguntasse quem perdia mais ou quem ganhava mais, né, com esta adoção da terceirização em todas as atividades das empresas, né? Eu imagino que esse tipo de pergunta a cada dia que passa, ela vai ficando mais desatualizada, porque nós estamos vivendo num mundo onde a dicotomia entre capital e trabalho cada vez existe menos, ou seja, nós estamos vivendo uma economia que, segundo as previsões mais otimistas, com a inteligência artificial, a profissão de contabilista não dura mais 15 anos. A profissão de médico vai durar no máximo mais 30 anos. Ou seja, nós estamos vivendo uma economia que muda muito rápido e não se pode mais tratar as coisas como se tratava no tempo da Revolução Industrial ou até mesmo depois com Karl Marx, né? Ou seja, não existe mais isso, capital e trabalho. Eu penso que nós temos que verificar que a economia é um ser vivo e que todos têm direito de ganhar e todos têm direito de perder nessa economia de acordo com os ambientes de negócio que se formam. O Guilherme, né? O Guilherme colocou aqui que a reforma trabalhista prometia geração de empregos. A reforma trabalhista é um dos fatores que permite ou não a geração de mais ou menos empregos no Brasil. As coisas não são isoladas, cada vez mais elas são concatenadas e trabalham em conjunto. Então, quando a gente verifica que o Brasil é um país pobre, o Brasil é um país pobre não porque nós nascemos para ser pobres, mas nós somos pobres porque aqui nós somos uma economia 4 vezes mais pobre que uma economia desenvolvida. Um engenheiro no Brasil ganha 4 vezes menos em média que um engenheiro americano. Um soldador no Brasil ganha em torno de 4 vezes menos que um soldador americano. Assim como nós ganhamos cerca de 2/3 do que ganharia um soldador chileno, um soldador brasileiro. Por quê? Porque a economia chilena é mais forte que a nossa. Então nós precisamos criar ambientes de negócio que gerem condições de gerar empregos, ou seja, nós vamos destravar a economia, nós vamos tirar o Estado da economia, porque quando a economia cresce, todos crescem e todos enriquecem, as empresas, os empregados, os trabalhadores, os agentes, os terceirizados, os prestadores de serviço, os empresários, todo mundo vai ganhar quando a economia cresce. E essa permissão de terceirização em todas as atividades da empresa vai fazer com que aumente a produtividade das empresas. Esse é o objetivo. Agora, isso não existe um portal mágico que a partir de amanhã a produtividade vai aumentar. Não é, as coisas infelizmente não são assim. Assim como nas próximas eleições, quando mudar o presidente, não muda o Brasil de um dia para o outro. As coisas são lentas e graduais. Ou seja, nós vamos precisar melhorar muito ainda o ambiente de negócio e as relações de trabalho para que todos nós, empregados, empregadores, prestadores de serviço, terceirizados, profissionais liberais, todos nós possamos cada vez ganhar mais. E isto vai depender também da melhoria das condições de negócio. E como é que melhora as condições de negócio? Diminuindo os entraves da legislação trabalhista, diminuindo os empecilhos de contratação e demissão. Quanto mais se dificulta a demissão de alguém, mais ainda se dificulta a contratação. Porque nenhuma empresa contrata quando não tem certeza se vai poder demitir depois. Ou seja, um belo exemplo é o que aconteceu com as empregadas domésticas. Diziam que teria que dar as mesmas vantagens para as empregadas domésticas que os demais trabalhadores. O que aconteceu? Acabou com o emprego, não tem mais empregada doméstica, agora virou tudo diarista. Ou seja, quanto mais entrave se coloca, tentando melhorar, quanto mais o Estado se mete na vida das pessoas, pior fica para as pessoas, pior fica para os trabalhadores. Então, a gente tem que entender que
A terceirização vai permitir com que aumente a produtividade, vai aumentar a especialização. Ou seja, se nós pudermos ter um funcionário que faça absolutamente somente uma atividade, ele vai cada vez se especializar mais, vai produzir mais, gerando mais riqueza para a sociedade e, consequentemente, gerando mais riqueza para si próprio, assim como vai gerar também para a empresa. Então, o que nós temos que ver é que as coisas não podem ser tratadas isoladamente. Não existe alguém de má fé e má vontade pensando, bom, vou criar uma legislação para criar problemas e piorar a vida do trabalhador. Não existe isso. Eu creio na boa fé das pessoas, que todo mundo, quando cria, vislumbra a melhoria, vislumbra gerar mais riqueza, gerar mais emprego. Nós só podemos dividir riqueza quando nós tivermos a riqueza. Ou seja, nós só vamos poder melhorar o salário e as condições de todos os trabalhadores quando toda a economia estiver melhor. Não podemos ficar pensando que mudando a legislação vai melhorar imediatamente. Não vai, não é só a legislação trabalhista. Nós vamos ter que reduzir a carga tributária. Para reduzir a carga tributária, nós vamos ter que reduzir o custo do Estado, ou seja, nós vamos ter que mexer nas aposentadorias também. Ou seja, nós vamos ter que mexer em toda a economia para poder diminuir a carga tributária, para gerar mais condições de negócio, para gerar mais emprego, gerar melhorias das condições de trabalho. Ou seja, tudo está vinculado. Nós não podemos observar as coisas isoladamente, sob pena de a gente sempre olhar com um olhar torto e enxergar as coisas de maneira errada. Perfeito. Doutora... O discurso é lindo, né? Pena que a prática não é essa, né? Porque 2017, a pecha da reforma foi: vamos resolver o problema da geração de empregos no Brasil e vocês vão ver daqui a um ano como vai estar. Não esteve, né? Mesmo no auge, né, da crise político-econômica que nós estávamos vivendo no ano de 2016, né, quando já tramitava projeto de lei acerca da terceirização pela presidente Dilma, lá se vedava a terceirização da atividade fim, vedava-se a terceirização na administração pública, e isso foi feito via projeto de lei. Né? Ou seja, havia todo um movimento de tentar se discutir essa temática que atualmente não foi efetuada. Ou seja, esse discurso de, sim, porque claro, eu não discordo nesse ponto de que sim, nós precisamos movimentar a economia de hoje ela é totalmente disruptiva, nós temos novas formas de trabalho surgindo, grandes novos temas no direito do trabalho surgindo, a gente fala em desemprego virtual, a gente está falando em inteligência artificial, indústria 4.0, internet das coisas, novas formas de trabalho que sequer ainda surgiram, dado esse rápido avanço tecnológico, e vejam que a gente tem que parar para discutir terceirização da atividade fim, que era um debate que já poderia ter sido superado na nossa realidade brasileira. Não, a gente parece que, ao invés de fazer um movimento de avanço, a gente justifica no avanço o retrocesso. Porque, só um pouquinho, a CLT de 1943. Então, durante mais de 70 anos, nós convivemos super bem com a CLT e, de uma hora para outra, ela simplesmente virou o entrave da economia no Brasil, o fato de existir uma legislação trabalhista. Né? Além disso, a CLT, nesse tempo, ela passou por várias reformas. São inúmeras súmulas do TST que existem e que reformaram o sentido que consta na CLT. Eu concordo na questão da relação capital e trabalho, eu acho que é uma relação cada vez mais próxima, limites cada vez mais tênues, mas, assim, não dá pra gente colocar só na figura do trabalho a justificativa para a necessidade das melhoras econômicas. Então, a gente vai ter que discutir aqui reformas tributárias, entre outros tantos pontos de empresas ou de pessoas que ainda não pagaram essa conta, que, por enquanto, ela é paga pelo trabalhador, porque na parte material da reforma a gente precisa reconhecer. Alguns direitos, sim, foram perdidos. Outros foram meramente regulamentados? Sim. Algumas situações precisavam ser reformadas? Sim. Como, por exemplo, a dispensa por mútuo acordo, né, que era uma omissão que a gente tinha na nossa legislação e que a reforma trabalhista dá uma regulamentação. O teletrabalho, porque a nossa redação antiga simplesmente não regulamentava o tema, a reforma trabalhista, ainda que de uma forma muito sutil, tenta regulamentar. Mas há, sim, perdas que aconteceram, e isso são pesquisas, né, que estão sendo desenvolvidas nesse último ano. Que é importante a gente repor. É importante repor a verdade, porque nós não convivemos em paz com a CLT desde da década de 40. Ou seja, a CLT tem sido, desde que foi criada, um entrave para o desenvolvimento. Ou seja,
O que a economia brasileira cresceu efetivamente desde a CLT? A CLT sempre foi um entrave. O entrave das relações de trabalho acaba danificando a própria economia. Ou seja, por que nos Estados Unidos a economia cresce e é pujante e lá não tem esse problema? Ou seja, nós não estamos regredindo na discussão, nós estamos avançando na discussão, nós estamos quebrando regras que impediam o crescimento da economia brasileira. É isso que tem que ser debatido. Por que o trabalhador brasileiro quer fugir e trabalhar nos Estados Unidos, mesmo sendo ilegal? Agora a gente não vê nenhum trabalhador americano querendo vir para o Brasil sob a proteção da legislação trabalhista. Ou seja, é óbvio que nós aqui estamos mentindo ano após ano, década após década para a sociedade, dizendo que a CLT é um auxílio ao desenvolvimento econômico. A CLT é um entrave para o desenvolvimento econômico e nós temos que cada vez desregulamentar cada vez mais a economia para que a economia possa gerar emprego e gerar riqueza. Ou seja, os Estados Unidos não têm CLT, não tem esses entraves, não tem todos esses encargos sociais e a economia funciona e gera emprego e gera riqueza. É isso que precisa ser visto. Nós não precisamos reinventar a roda ou ficar mentindo para as pessoas que a roda funciona. A roda brasileira é quadrada, essa é a verdade. Exatamente. Parece aqui a colocação do colega muito pertinente. Era justamente essa que eu gostaria então de ressaltar. Contrariando um pouco aqui meu estimado colega Guilherme, de universidade, inclusive, também concordo aqui com a observação do Boeira, que desde então a adoção da CLT, nós não temos uma, por assim dizer, convivência pacífica com a CLT. Pelo contrário, aqui os índices de produtividade no Brasil são severamente baixos, comparativamente a outras economias desenvolvidas. Aqui o índice de produtividade, do modo geral, do trabalhador é infinitamente inferior. E digo mais, ainda aqui rebatendo algumas colocações que acredito que aqui está no papel o professor Guilherme em sustentar, mas veja bem, dizer que a reforma trabalhista e a própria lei, chamada lei de terceirização, elas não foram exitosas, isso não corresponde ainda a uma realidade, nem poderia, me parece, ser feita essa avaliação, porque elas são muito recentes. Ainda há necessidade de uma retomada do crescimento econômico. Nós sabemos que estamos vivendo a pior crise econômica da história do país. E essas medidas, na realidade, visam justamente a mudar o sentido da nossa economia, que está numa extrema recessão, e então tem que ser tomadas iniciativas como essa, justamente para que nós consigamos retomar o crescimento. Nesse sentido, eu digo o seguinte, né? E aí os colegas aqui podem eventualmente contribuir. Em razão da reforma trabalhista, isso, veja bem, não diz respeito apenas à lei de terceirização, mas a reforma trabalhista tem implicado, a depender dos estados, está se falando uma redução de reclamatórias trabalhistas em torno de 40% ou mais. Em alguns lugares, 70%. 70%. Pacificou as relações de trabalho. Exatamente. E aí nós vejamos o seguinte, né? O mito, e aí dizer que a CLT, ela visa a proteger apenas o trabalhador. Vamos lá, um cálculo bastante simples, há diversos estudos nesse sentido. Podemos tomar como base aqui, hipoteticamente, um trabalhador que ganhe R$1.000. Para o empregador, ele custa em torno de R$2.514, se não me falha a memória. Então, vejam, a CLT, claro, isso com encargos trabalhistas, previdenciários, isso pode haver recuperação no futuro, mas não fica diretamente no benefício do empregado. Tá? Nessa intermediação aí há muita perda. E a CLT, e aí eu acredito, como a própria, vamos chamar assim, a justiça trabalhista, sem dúvida nenhuma, em grande parte, de boa fé, tentando muitas vezes proteger a chamada parte hipossuficiente ou vulnerável. Mas a realidade é que isso acaba gerando custos tão grandes
que impedem o crescimento econômico, inibem as contratações, inibem o desenvolvimento econômico. E isso nós percebemos claramente, muitas vezes, o receio que há por parte de um empresário em contratar um empregado e posteriormente vir, então, a ter que se deparar, muitas vezes, com uma reclamatória trabalhista e gerar mais custos ainda. Tá? Então, eu vejo o seguinte, eu gostei muito das colocações do professor Guilherme, mas, na realidade, a CLT não dá para se dizer que nós convivemos bem. Na realidade, talvez, mesmo sem saber, no Brasil, nós vivemos há décadas muito aquém do que poderíamos estar. E, mais especificamente, só para finalizar minha participação neste momento aqui, há estudos, e aí eu fui até atrás de alguns deles, feitos por grandes empresas de autoria, que constatam que, da forma como havia uma proteção, uma vedação à terceirização, em nenhum dos 17 outros países havia algo semelhante. O que justifica efetivamente uma vedação à terceirização nos moldes que se buscavam de acordo com a legislação anterior? Que se reconhecia a possibilidade aí da terceirização da atividade meio, mas não da atividade fim. Perfeito. Bom, o Cruzando as Conversas vai a mais um breve intervalo, nós já voltamos. O Cruzando as Conversas está de volta. Hoje falamos sobre terceirização no mercado de trabalho. Sua participação é essencial, mande a sua pergunta, a sua dúvida através do WhatsApp pelo número 99815-9990. Quer que seu comentário apareça na tela? Envie a mensagem através de Facebook/RDC TV Digital ou pelo Twitter, escrevendo a mensagem, acrescentando a hashtag Cruzando as Conversas. A doutora Laura, eu queria passar a palavra para a senhora, porque no último bloco o programa desequilibrou um pouquinho para cá. Sim. Então, vamos equilibrar um pouquinho para cá, né? A respeito dessa... Eu acho que dessa questão também que parece que sempre fica um antagonismo. O doutor Bueira disse que é ultrapassado, né? Fazer esse tipo de maniqueísmo, mas o que eu vou fazer... Esse antagonismo entre o econômico versus o social. Também me parece que está no bojo dessa discussão. Eu gostaria que a senhora também falasse um pouquinho sobre isso. Ano passado, e ainda se continua discutindo muito a questão da reforma da Previdência também, né? Que dizem que a Previdência está falida porque o trabalhador não consegue mais contribuir tanto quanto custa após a aposentadoria e tudo mais. Ocorre que, terceirizando a atividade fim, precariza a saúde e a segurança do trabalhador, que sofre mais acidentes de trabalho, como eu tinha dito anteriormente, e custa muito mais a Previdência. Para se ter uma noção, de 2012 a 2017, a Previdência gastou 75 bilhões de reais em benefícios relacionados somente a acidentes do trabalho. Então, tudo bem, a gente vai crescer na economia e a Previdência, que já está falida, que já está sendo motivo de discussões. A que ponto vai ficar a Previdência? Até que ponto a Previdência vai suportar tantos acidentes do trabalho, tantos dias de trabalho perdido, que já somam, se eu não me engano, quase 400 milhões de dias de trabalho perdido, de 2012 a 2017, só em acidentes de trabalho. Então, como vai ficar a Previdência? Porque a gente tem que pensar, né? A gente não pode pensar em direito social, em direito do trabalho, sem falar na Previdência Social também. Na verdade, eu concordo nesse aspecto, porque se eu aumentar o número de acidentes de trabalho, se eu aumentar o número de necessidade de benefício previdenciário, eu novamente vou aí contribuir, né, para essa crise aí do sistema previdenciário, né, que tanto se fala. Mas tem um aspecto assim que eu ainda quero voltar aqui e chamar uma certa atenção. Manuel e o Dr. Bueira falavam antes, né, que não, mas não posso dizer com recentemente um ano, né? A reforma agora em novembro vai completar um ano de vigência, não posso ser tão taxativo nesse aspecto, né? Bom, primeiro que são
são estudos, né, que já começam a ser desenvolvidos, né? A Unicamp já fez estudos nesse sentido, entre outras universidades, então vamos dar o correto equilíbrio. Se, ok, talvez eu não possa então falar em um ano de que a reforma teve um efeito perverso, ou de que ela ainda não mostrou a que veio, da mesma forma, quando a gente fala na redução das demandas judiciais, então eu também não posso falar que ela criou pacificação social. Por quê? Porque eu não estou conseguindo avaliar se as pessoas não estão entrando com a ação porque as empresas decidiram respeitar os direitos, porque, na verdade, as pessoas estão com medo de entrar com a ação e ter que pagar os honorários de sucumbência, que é um ponto que a reforma trouxe, né? A própria dificuldade hoje na obtenção da gratuidade de justiça, que também é um requisito que a reforma trouxe, né? Claro, existem aqui dois lados da moeda, a gente não pode deixar de falar de que sim, nós tínhamos muitas ações em que o empregado não possuía todos os direitos os quais ele pleiteava e acabava se socorrendo nesse abrigo, né, da gratuidade de justiça para tentar, né, ganhar algo a mais, né? Mas eu não posso ainda também atribuir a diminuição das demandas a uma pacificação social, tá? Especialmente porque neste ano de 2018, no primeiro semestre de 2018, nas demandas do nosso Tribunal Regional do Trabalho, 4ª Região, em primeiro lugar no ranking dos pedidos que mais aparecem em reclamatórios trabalhistas são verbas rescisórias. Não é a insalubridade que todo mundo pede, não é o dano moral, é verba rescisória. Ou seja, eu estou falando do básico: salário, férias, 13º e aviso prévio. Ou seja, as pessoas não estão... O grande número de pessoas que está procurando o judiciário está procurando para obter o básico da sua rescisão, né? Eu olhava ali na tela e aparecia um comentário, né, do Fernando Costa, vamos dar um abraço, ele foi meu aluno, né? Então... ele dizia ali que o papel, na verdade, de fiscalização deve partir da legislação, né, e do Estado, porque se a rotatividade de pessoas for argumento para não ter terceirização, então o setor da construção civil vai deixar de existir, né? Bom, o problema é o seguinte, a nossa legislação, a forma como isso está sendo regulamentado, é que não está correto. O problema não é terceirizar, o problema não é existir o Instituto da Terceirização. O problema é, por exemplo, quando vem a lei e regulamenta a terceirização dizendo que posso despedir meu empregado e 18 meses depois eu contrato ele vinculado à prestadora de serviço, ou seja, eu demito para terceirizar daqui a pouco, né? Quando a lei me autoriza a pagar um salário menor ao terceirizado, a lei está falando isso. Então isso não é uma opinião, isso não é um senso comum, isso não é uma roda de conversa. A gente está falando em cima do que a lei está tentando dizer, a mensagem que o legislador está tentando passar é essa, e é essa mensagem que a gente precisa, sim, no aspecto que for pertinente, claro, criticar. Então, nesse ponto, a própria edição do decreto ontem, que regulamenta a terceirização na administração pública, a gente vê que isso foi feito por decreto, né? Ou seja, se pegou a lei 8666, agora eu vou regulamentar pela 8666 e vou fazer isso por decreto. Ou seja, verticalizou, veio de cima para baixo, né? E uma lei que trouxe conceitos, um decreto que trouxe conceitos abertíssimos, inclusive, ou seja, poderia ter regulamentado de uma forma mais correta e trouxe conceitos abertos que a gente não sabe hoje qual é o efeito que isso pode levar a longo prazo, né? Guilherme, só um esclarecimento, já que ele tocou aqui rebatendo a nossa colocação, em momento algum, né, só um esclarecimento, penso que o doutor Boeira, nem eu, dissemos que a redução do número de reclamatórias trabalhistas se deve a uma suposta pacificação social. Pelo contrário, né? A redução das reclamatórias trabalhistas se deu, isto pode vir a variar, obviamente, com o passar do tempo, acredito até que haja um significativo aumento ainda, uma retomada, embora não no número anterior, mas que vai haver, eu acredito que sim, mas veja bem, se deu, sem dúvida nenhuma, em função da reforma trabalhista, tá? Isso é um fato dado. Ponto 2, e aí observando algumas reclamatórias trabalhistas já nos novos moldes, nós observamos duas questões. Além de haver uma redução quantitativa do número de de reclamatórias trabalhistas, também ela vem acompanhada de uma substancial redução
qualitativa das demandas trabalhistas. Em que sentido? Os pedidos são muito menores. Por quê? E aí o professor Guilherme aqui muito bem colocou, porque sabe disso, há uma preocupação por parte do reclamante e sabidamente por parte do seu procurador, há uma maior preocupação com o pedido que é realizado, que antes não existia, se pedia quase tudo, o que não levar não havia responsabilidade nenhuma. Hoje em dia, por haver o risco da sucumbência, há uma aderência ao pedido. É o que nós chamamos, na teoria da litigância, há uma redução do número de demandas frívolas. Esse é o primeiro esclarecimento. Segundo esclarecimento, a doutora. Em hipótese alguma, eu digo assim de forma muito veemente, que o responsável pelo número de acidentes se deva à terceirização. Isso é uma total falta de lógica, no seguinte sentido: pode-se constatar, sim, e aí repito, vamos ser bastante claros, que haja constatado empiricamente um número maior de acidentes quando terceirizados os trabalhos. Mas isso, em hipótese alguma, pode ser atribuído simplesmente ao fato da terceirização. Não. É pela falta de condições de trabalho que aquele que está terceirizando o serviço, então, dispõe ao trabalhador, e também pela uma falta de fiscalização, mas não em si pelo fenômeno da terceirização. Tá? Eu gostaria de colocar, até porque foi citado 4 coisas, né? Primeiro, a questão eu falei da pacificação social, doutor Manuel. Eu entendo que realmente existe um caminho na pacificação social, porque as relações de trabalho ficaram mais claras. Ou seja, a legislação criava uma insegurança jurídica em que o empregado estava no emprego já pensando como é que ele poderia acionar a empresa. Hoje, a empresa já contrata com mais segurança, e a prova disso é a redução das ações trabalhistas. Ou seja, as ações trabalhistas, na maior parte das vezes, eram aventuras jurídicas que hoje não existem mais. Então, nesse sentido, existe a pacificação social. Segundo, vamos tentar botar os pés no chão e ir para o mundo real. Ou seja, por que as reclamatórias trabalhistas atualmente, o que mais exigem são as verbas rescisórias? Isso é fruto da crise. Ou seja, as empresas não têm como pagar o salário e não tem nem como demitir, porque não tem recurso para demitir. O que as empresas estão fazendo hoje? Mandando seus funcionários ir à Justiça do Trabalho, porque lá poderão fazer o pagamento parcelado dessas verbas rescisórias. Se o senhor pode observar, grande parte dessas ações onde existe somente a exigência das verbas rescisórias, existe acordo na primeira audiência. Então, e o pagamento parcelado, ou seja, o que ocorre hoje é que a crise está muito grande, está muito forte, e a exigência das verbas rescisórias é por conta da incapacidade financeira das empresas de poder demitir os seus funcionários. A terceira questão é sobre a questão da reforma da Previdência Social. A Previdência Social no Brasil, nós temos 2 grandes sistemas, o RPPS e o RGPS, o regime próprio de Previdência Social, que eu chamo de regime dos brasileiros de primeira classe, que são os brasileiros funcionários públicos, servidores públicos federais, estaduais e dos grandes municípios. E o segundo é o RGPS, que é da patuleia, é o brasileiro de segunda classe, que somos nós, que não somos funcionários públicos. Nós, do RGPS, pagamos a aposentadoria, pagamos a nossa previdência, e quando nos aposentamos vamos no máximo ao teto do INSS e vamos reduzindo ano a ano. Os funcionários públicos, eles se aposentam com vencimentos integrais e recebem aumentos de acordo com os aumentos que são concedidos aos ativos. O RGPS, que é o dos cidadãos de segunda classe, tem mais de 100 milhões de pessoas abrigadas sob o sistema. No sistema do RPPS, que é dos brasileiros de primeira classe, nós temos pouco mais de 10 milhões. Ou seja, o sistema geral é 10 vezes maior. E se nós formos comparar, os dois dão em torno, neste ano de 2017, o ano passado, os dois em torno de 170 milhões de prejuízo. Ou seja, a Previdência está quebrada, não é pelos acidentes de trabalho nem pela terceirização. A Previdência Pública está quebrada porque nós concedemos direitos demais, privilégios demais aos cidadãos de primeira classe, que com um regime com 10 milhões de pessoas, 10 vezes menor, dá o mesmo prejuízo que o com 100 milhões de pessoas. Esse é o grande problema da Previdência Social. Tá bem. Não, doutor, assim, a gente acabou que o programa está
indo muito mais na discussão da reforma trabalhista do que da questão da terceirização. Obviamente, uma coisa puxa a outra, mas eu queria voltar um pouquinho, puxar para a questão da reforma trabalhista. A doutora Laura, depois, se quiser fazer a resposta aqui ao que o doutor Boeira falou, obviamente. Mas, assim, eu queria puxar para uma questão bem prática, pragmática, que eu encaminho a pergunta para a doutora Laura, mas acho que todos depois podem dar a sua opinião. Em relação à questão da terceirização e a questão das responsabilidades solidárias ou, enfim, subsidiárias entre as empresas contratante e, né, enfim, que é o seguinte, exemplo, um grande hospital de Porto Alegre, agora recentemente, demitiu todo o seu quadro de nutricionistas e terceirizou o serviço de nutrição. Bom, se uma nutricionista terceirizada cometer um erro, tá? E esse erro vier a provocar o óbito de um paciente, quem que vai ser responsabilizado? Bom, primeiro, acho que é importante a gente esclarecer a diferença entre responsabilidade solidária e subsidiária, porque para nós do direito é uma coisa muito comum, né? Mas para os telespectadores talvez não saibam. A responsabilidade solidária é quando tanto a empresa que fornece a mão de obra, no caso, a empregadora da nutricionista, quanto o hospital, que a gente chama de empresa tomadora, respondem ao mesmo tempo pela dívida. Já a responsabilidade subsidiária, primeiro se esgotam todas as tentativas de executar a empregadora da nutricionista. E somente após esgotados todos os meios de execução é que se parte, então, para uma tentativa de execução do hospital. Essa é a diferença. Não, só para ficar claro, a minha pergunta vai além das questões trabalhistas, tá? Vai para a questão civil e criminal também. Se tu me permite só ajudar o telespectador a compreender, quando eu explico isso para aluno, eu digo o seguinte, a solidária é quando estão todos os de mão dadas. Isso. Todos na mesma linha Todos respondem juntos. igualmente. A subsidiária é quando estão em fila indiana. Primeiro responde o primeiro da fila, depois tira, responde o segundo e vai tirando até responder o último. Perfeito. Muito bem, bem didático. A gente pode chamar atenção, que é o fato de que, por ser a relação da empresa prestadora de serviço com a empresa contratante, né, que antigamente nós chamávamos de tomadora, ser uma relação de prestação de serviços, né, então albergada pelo âmbito do direito civil também, situações como essa precisam ser regulamentadas neste contrato. Né, de eventual situação que envolva um equívoco, um erro, não só nesse caso, mas qualquer outro, precisam estar regulamentados nesse tipo de contratação, né? E aí é uma coisa assim, e falo isso com a serenidade, quem também advoga para empresas, que é o investimento na advocacia preventiva. O Manuel trabalha também muito com isso, né? A gente hoje fala aí nos programas de compliance trabalhista, os programas de prevenção trabalhista, né? Ou seja, né, a análise prévia dos instrumentos, das demandas que vão evitar futuramente problemas para as empresas. Ninguém quer que as empresas fechem por ações judiciais. Mas isso também é uma mudança cultural, né? Porque da mesma forma, né, que tu falaste antes, né, Boeira, de que porque os empregados já entravam nas empresas pensando em entrar com uma ação futuramente, né? É a mesma coisa da gente dizer que a empresa também vai lá e desrespeita tudo porque para ela pode ser mais barato esperar uma ação do que pagar corretamente, né? Então, são argumentos que tanto o meu, se eu falar nisso, quanto o teu falando nesse sentido, desculpa, mas ficam falhos, né? Porque nem eu nem tu temos dados para justificar esse tipo de argumentação, né? Mas eu realmente acredito nessa questão da advocacia preventiva como um meio de restabelecimento, ressignificação da relação capital e trabalho. Se isso acontecer aliado, talvez a uma releitura, a uma reforma da reforma, talvez isso seja necessário daqui a algum tempo ser feito também, quem sabe este também não seja um caminho mais pacificador, sim, para o direito do trabalho. Perfeito. Vitor, rapidamente, por favor, que nós temos... Só para colocar, na responsabilização civil e criminal que tu colocasse, no exemplo das nutricionistas, vamos para a prática, ou seja, se a nutricionista é funcionária, é contratada do próprio hospital e comete um erro, e acaba cometendo e vindo a óbito o paciente, o hospital arca com a responsabilidade civil e criminal. Dificilmente ele vai conseguir repassar essa responsabilidade para o funcionário. Quando ele contrata terceirizado,
no contrato de terceirização pode se prever que a responsabilização é da empresa contratada, ou seja, o hospital se livra dessa responsabilidade e transfere para o contratado. Para o hospital é muito mais seguro fazer esse tipo de contratação terceirizada do que ter o seu próprio funcionário. Vai ter que estar lá no contrato. Sim, vai depender, claro, vai depender da também, né? Só se me permite um esclarecimento. Aqui eu divirjo um pouquinho do colega. Penso que, na realidade, a lei de terceirização, se nós formos bastante objetivos, ela não muda tanta coisa assim. A grande modificação que ela traz no seu bojo é a possibilidade da terceirização da atividade fim. A questão da existência das responsabilidades, me parece que não há uma mudança significativa de regime. Claro que entre tomador e prestador, contratante e contratado, na terceirização de serviços, aí sim a alocação de riscos pode ser negociada entre eles, mas frente a um terceiro, no caso de um hospital, até mesmo pela incidência do Código de Defesa do Consumidor, o hospital, frente ao terceiro que foi prejudicado, vai responder igual. Sim, mas ele transfere a responsabilidade, porque aí já passa a ser direito civil, não mais direito do trabalho. Claro. Da mesma forma, e aí, no sentido que o professor Guilherme muito bem salientou, a importância da atividade preventiva no caso da terceirização. Por quê? Porque há a importância de já gerir-se os contratos de terceirização, que eles vão migrar do direito do trabalho para o direito civil, através de contratos de prestação de serviços, mas continuará existindo a responsabilidade do empregador frente àquele que ele emprega. Então, não é que o trabalhador vá ficar ao desamparo sem que haja proteção da legislação trabalhista. Essa vai continuar existindo frente ao prestador de serviços terceirizados, frente àquele que ele emprega. E ainda subsidiariamente existe, como já existia antes, por força da súmula, naqueles casos em que não era atividade fim, também se reconhecia a responsabilidade subsidiária. Perfeito. Rapidamente, por favor. Só pegando um gancho ali, acho ótima essa tua observação. Só vou complementar no sentido de que, além da questão da terceirização da atividade fim, a legislação que alterou a questão da terceirização, ela traz a definição de responsabilidade subsidiária. Claro, para pleitear uma responsabilidade solidária, daí vai ter que entrar com uma ação, evidentemente. Né? E mais um ponto, que é o fato da legislação autorizar a empresa contratante a subcontratar. A chamada quarteirização. Exatamente. Eu acho que são pontos ainda sensíveis, né? Exatamente. Bom, Cruzando as Conversas vai a mais um breve intervalo, já voltamos. Cruzando as Conversas está de volta hoje falando sobre terceirização no mercado de trabalho, e nós temos aqui manifestação de ouvintes, de telespectadores pelo WhatsApp. Eu vou ler algumas. Não podemos ignorar que as empresas competem em um cenário de internacionalização. Quanto maior o custo para se desenvolver uma atividade econômica, menos competitivas se tornam as empresas brasileiras. Claro que a reforma trabalhista, isoladamente considerada, não vai resolver todos os problemas de falta de competitividade, mas já é um começo. Parabéns pelo ótimo programa. Obrigado, Leandro de Melo Schmidt. Temos outra aqui. Parabéns, advogada, a doutora Laura. Fala importante sobre a Previdência Social. Aqui não está identificado o autor da mensagem. Parabéns, RDC. Sou aluno do Manuel e do Guilherme. Me orgulha muito ser aluno de pessoas com divergências do direito, mas amigos no dia a dia. Isso é verdade. Mário Neutzling. Mário Neutzling. E aqui uma pergunta. Vamos ver aqui, tinha uma pergunta para o doutor Manuel aqui. Vamos ver aqui. Parabéns, RDC. Sou aluno do doutor... não, essa já foi. Tá bem. Tá bem aqui. Ok. Bom, doutora Laura, eu queria retomar o programa com a senhora, porque eu acho que essa questão aí da Previdência Social, não sei se ficou claro para o telespectador quais tem a questão do custo também, que eu acho que a gente não chegou a tocar na questão do custo da contribuição, né?
eu acho que seria importante esclarecer que vai continuar havendo a contribuição patronal, né? Sim, com certeza. Isso é importante. Sim, a lei da terceirização não interfere em nada quanto às contribuições previdenciárias, as contribuições de FGTS, enfim, isso não influencia. Agora, diretamente não, mas indiretamente sim, porque como o Dr. Guilherme tinha colocado anteriormente, um empregado terceirizado ganha de 20% a 25% a menos do que os empregados contratados diretamente. E como a contribuição previdenciária se baseia no salário base do trabalhador, diminui o valor da contribuição previdenciária. Aumenta o número de acidentes porque a fiscalização é mais difícil. E aí até se colocou, acho que numa pergunta de um telespectador, sobre a regulamentação da fiscalização. O que me preocupa é quanto tempo a gente vai demorar para regulamentar essa fiscalização. Porque o projeto da lei da terceirização é de 1998 e ele foi aprovado em 2017. Ou seja, 19 anos depois do início da tramitação deste projeto na Câmara é que foi votado. Então, vamos levar mais 19 anos para regulamentar como vai ser feita a fiscalização do utilização de EPI, de treinamento para função. Mais 19 anos, quantos acidentes, quantas fatalidades vão ocorrer nesses 19 anos, ou 20, ou não sei quantos, porque o nosso legislativo é muito moroso. Doutor Isso é o que me preocupa. Perfeito. Eu estava aqui ouvindo aqui a cola ali, né? É que, na verdade, o projeto estava arquivado, né? E ele foi aí desarquivado, aí por isso que é um projeto de 19 anos atrás, né? Que ficamos 19 anos, né? Não se foi alterado nada. Tem dois aspectos, né? Antes o Manuel falava assim, até acho que tem uma fala importante dele até que é legal esclarecer, que ela fala assim, não dá para compelir a terceirização o fato de existirem incidentes de trabalho. Não, é claro que não é que a terceirização seja o único causador, né? É a questão de que realmente existem os dados, né, que comprovam que a cada 10 acidentes, entre 7 e 8 costumam ser com empregados terceirizados. Eu quero chamar também, eu gostei muito de um aspecto aqui, saudar e agradecer a participação do nosso amigo e colega Leandro Schmidt, né, que é professor de Direito Empresarial e de Direito Internacional e que chama a atenção para um aspecto extremamente importante, né, essa transnacionalização. O direito do trabalho, ele entra já nesse rumo dessa perda de fronteiras, na verdade, né? Porque esse nosso cenário globalizado, ele já não permite mais a gente trabalhar com aspectos apenas nacionais, e nós precisamos começar a pensar o direito do trabalho em aspecto transnacional, né? E isso é um aspecto que a tecnologia, que essas novas relações de trabalho, seguramente, num futuro muito breve, vão colocar para nós, e nós vamos ter que voltar aqui, inclusive, para debater isso também, né? Então, acho muito importante esse aspecto aí levantado pelo nosso colega Leandro. Um outro tema que também já foi tocado, mas eu gostaria de voltar a esclarecer. A questão da possibilidade da lei da terceirização ser utilizada, ou da terceirização ser utilizada para substituição de mão de obra. Acho que eu gostaria de esclarecer, de que ficasse bem claro isso, doutor Bueno, não sei se o senhor pode falar sobre isso. Principalmente aquela questão da substituição de mão de obra para utilizar uma mão de obra mais barata, e a questão da quarentena também, eu acho que é importante falar sobre isso. 18 meses. Na verdade, eu acho muito difícil fazer a substituição pura e simples, porque a lei prevê que haverá uma quarentena, como a expressão que tu utilizasse, de 18 meses. Ou seja, o funcionário, o empregado não pode ser demitido e recontratado imediatamente. E como as relações econômicas são muito dinâmicas, uma empresa não pode demitir e aguardar 18 meses sem aquela atividade para recontratar. Ou seja, eu não vejo isso como crível que vai acontecer. Não haverá essa substituição imediata. O que pode haver é demitir um setor, acabar com um setor dentro da empresa e transferir esse setor para alguém que seja mais eficiente. Ou seja, uma empresa especializada, como no caso do hospital que tu citaste anteriormente. Ou seja, em vez do hospital se preocupar com a nutrição, se preocupar com a formação, com a modernização do setor, com o treinamento dos funcionários, ele contrata uma empresa que seja totalmente especializada naquilo, e aquela empresa vai ser muito mais dinâmica, muito mais eficiente do que o hospital se preocupar com a nutrição interna, com funcionários, com contratação, demissão, com ausência de funcionário por doença, por gravidez, por licença maternidade, né? Ou seja, ele transfere aquela responsabilização, aquele serviço para uma empresa terceirizada, e a empresa que se vire para poder entregar o produto que
contratualmente assumiu a responsabilidade, né? Então eu vejo que essa substituição efetivamente não ocorrerá. Perfeito. Uma colocação nesse sentido, e aí retomando a minha observação no início do programa. Me parece que a terceirização e a possibilidade da terceirização e mesmo o reconhecimento pela essa recente legislação da terceirização, trazendo então segurança jurídica, por si só, o fenômeno da terceirização não é bom ou ruim. É um fato econômico ditado pelo mercado em função desse caminho à especialização. Como aqui o Dr. Boeira está muito bem a apontar, que por meio da especialização se busca então que uma empresa se dedique a um ou a alguns tipos de atividade específica e, portanto, se especializando naquela atividade, a produtividade, a eficiência dela seja otimizada. Mas, veja bem, não estou aqui com num ato de fé cego a defender a terceirização. Pelo contrário, me parece que quando nós estivermos a falar do núcleo econômico de uma determinada atividade, também chamado aí pela expressão em inglês, né? Aqueles que lidam com a administração gostam muito de falar o core business do negócio. Me parece que esse não há cabimento em ser terceirizado, porque aí sim não haverá especialização ou, melhor dizendo, excelência no desenvolvimento dessa atividade. Então vejam, me parece que atividade econômica fim, quem deverá definir não é eventualmente a lei, vai ser o mercado, vai ser o empresário. E esses benefícios serão sentidos não só pelo mercado, como também pelo trabalhador. Vejam o seguinte, uma das únicas leis, e aí eu gosto de brincar, que é inderrogável, inafastável, é a lei da oferta e da demanda. Vejam, se há uma redução dos custos para a contratação, em tese é de se esperar que haja o quê? Uma maior demanda por trabalho. E aí um maior número de postos de trabalho. E é isso que nós estamos a esperar, que assim que haja uma retomada da economia, com estas reformas, também os trabalhadores poderão sentir. Porque, de fato, como o Dr. Boeira aqui bem observou, né, o que as empresas nós estamos a ver hoje no Brasil é o fechamento de inúmeras indústrias, comércio, é o que mais se vê hoje na rua, é fechamento de negócios, né? Então, na realidade, essa situação caótica não se deve à reforma trabalhista. Pelo contrário, isso parece são iniciativas positivas que vão vir a ser sentidas aí quando houver a retomada. Eu queria só colocar, para acrescentar, independente da opinião do Manuel, né, mas a minha opinião para acrescentar é que o Manuel colocou um negócio muito interessante, que o que tem que mandar nas relações é o mercado. É a demanda, é a oferta e a procura, e não o Estado, não o governo. E eu acrescento isso ainda mais na questão da fiscalização. O Estado não pode ser onipotente e onipresente e conseguir fiscalizar todas as atividades humanas, sob pena de nós vivermos numa eterna ditadura, numa fiscalização, num engessado sem poder se movimentar. O que nós temos que começar a mudar, inclusive nas nossas mentes, é que nós temos que nos autofiscalizar. Ou seja, nós temos que transferir a responsabilização. O que ocorre hoje é que a gente sempre espera que o Estado vá fiscalizar, como a doutora falou, realmente o Estado tem que, nós temos que, como é que nós vamos, quando é que o Estado vai começar a fiscalizar isso? Vai levar mais 18 anos para normatizar essa fiscalização? Não, nós precisamos transferir as responsabilidades, ou seja, a regra é esta. Se a empresa não cumpriu, ela vai ser penalizada. Se houver um acidente de trabalho, quem tem que pagar o acidente de trabalho é a empresa.
e não o Estado, e não a sociedade. Ou seja, se tu impõe a fiscalização, o que acontece? Um exemplo assim, muito triste, mas a Boate Kiss. O que aconteceu depois daquela tragédia? Ninguém foi responsabilizado. Por quê? Porque o Estado tinha obrigação de fiscalizar e aí o Estado não fiscalizou. Quem é o culpado? É o prefeito? É o secretário de Indústria e Comércio? São os bombeiros? É o engenheiro de segurança do trabalho? É quem assinou o PPCI? Bom, como o Estado tem a obrigação de fiscalizar, ninguém fiscaliza, ninguém é responsabilizado. Agora, se nós tivéssemos uma legislação estilo a americana, onde existe a responsabilização e a obrigação de cumprimento da regra, acontece uma tragédia dessa, quem vai pagar é o dono da empresa. E não toda a sociedade. É isso que nós temos que começar a mudar os nossos conceitos. Nós temos que começar a desregulamentar as relações humanas, as relações sociais e começar a fazer com que as pessoas tenham as suas obrigações e cumpram com as suas obrigações e não cumprindo que sejam responsabilizados. Eu só queria fazer algumas observações aqui. Eu acho assim, eu adoraria, né, Manuel, que fosse assim, né, porque assim, mas o que a gente vê é que muitas empresas contratantes não são empresas que idoneamente conseguem cumprir esse tipo de fiscalização, esse tipo de resguardo econômico, né? Muitas vezes, assim, e às vezes até na própria administração pública também, né? A gente vê aí contratações de empresas que prestam serviços de tudo que é tipo de atividade, né? Assim, a lógica ainda da vida real, ela não chegou nesse ponto de a empresa prestadora, ela é uma empresa especializada naquela atividade, portanto os empregados daquele tipo de empresa são especialistas. Infelizmente essa ainda não é a nossa realidade quando a gente trata de terceirização, né? Até assim, ontem eu até trouxe aqui o decreto, né, 9.507 do dia 21 de setembro, né, e que trata aqui da questão da terceirização na administração pública e fala aqui, né, por exemplo, nas empresas públicas, na sociedade de economia mista não pode se terceirizar, né, claro, os servidores, né, integrantes do plano de cargos e salários, né, mas olha o conceito aberto, né, do decreto, né, exceto se contrariar os princípios administrativos da eficiência, da economicidade e da razoabilidade, né, ou seja, olha que a gente sabe que muitas vezes na própria administração pública o que mais se tenta é justificar a economicidade e para tu tentar ter esse custo mais barato na hora da contratação. Então a gente não consegue nem mensurar, por exemplo, daqui a pouco vou conseguir terceirizar até por uma dispensa, inexigibilidade, né? Enfim, porque as regras do instrumento convocatório aqui elas não são claras, né? E tem um ponto assim, né, que o Boeira fala, né? É que o direito do trabalho, embora sofra sim essa influência econômica, ele é um direito de cunho social, ele é um direito intervencionista, é parte da estrutura do direito do trabalho, da própria história do direito do trabalho ser um direito intervencionista, né? Tanto é assim, vou dar um exemplo da própria reforma, o 611A, a questão do negociado sobre o legislado, né? Tu abriu muito mais a possibilidade de flexibilização, de negociação de autonomia, mas tu continua tendo que, por exemplo, eu preciso registrar a minha convenção no Ministério do Trabalho, né? Eu não retirei o Estado totalmente da fiscalização das relações trabalhistas, mas é que isso é uma construção histórico-social do próprio direito do trabalho, e isso não é por causa da terceirização, é claro, né? Muito, muito mais pela construção disso ao longo da nossa história. Mas no Brasil, não é? Não, claro. Falando da nossa realidade, da evolução dentro do país. Eu acho que quanto à administração pública, é importante a gente colocar que as contratações feitas pela administração pública devem obedecer à Lei 8.666, que é a lei das licitações. Muitas vezes a concorrência acaba sendo pelo menor preço. Como é que uma empresa com uma estrutura, com uma sede, com um capital social grande, vai conseguir competir com empresas de fundo de quintal, que a gente tanto conhece, né? Aquelas empresas fundo de quintal que montam uma empresa para participar da licitação, prestam serviços ali por 3 ou 6 meses e depois desaparecem, como passe de mágica, desaparecem, deixando a administração pública com todo esse encargo de todos esses trabalhadores. Então, se no edital da licitação a administração pública aperta muito os requisitos, o Ministério Público vem para cima e pergunta, só um pouquinho, você está tentando favorecer alguém com todos esses requisitos? Não, na verdade a administração pública tem que se proteger disso. Agora, como é que vão competir duas empresas, uma fundo de quintal e outra com uma mega estrutura, com sede, com setor administrativo, setor jurídico, setor financeiro? Não tem como.
E aí a administração pública acaba ficando amarrada nesses critérios da Lei 8666. Perfeito. Bom, Cruzando as Conversas vai a mais um breve intervalo. Já voltamos. Cruzando as Conversas está de volta hoje falando sobre terceirizações. Nós vamos então agora às considerações finais. Antes eu só queria agradecer ao Felipe Almeida pela participação. Felipe, não deu tempo de ler a tua mensagem, a tua pergunta aqui, mas muito obrigado pela participação aqui pelo WhatsApp. Doutor Manuel, 2 minutos de considerações finais, por favor. Perfeito. Bom, agradeço mais uma vez o convite, excelente programa aqui na companhia de ilustres colegas. Em termos de conclusão aqui, sendo bastante sucinto, mais uma vez reitero, a terceirização por si só, ela não é boa ou ruim. Ela é uma realidade econômica que deve ser enfrentada, assim como ali na esquina nós estamos a nos deparar agora com as chamadas inovações disruptivas que nos gerarão outros obstáculos, outros desafios que deverão ser enfrentados. Agora a realidade e ela é inafastável, o enfrentamento da terceirização como forma de ganho de eficiência, redução de custos e benefícios ao mercado como um todo, não só ao empresário, ao empregador, como também ao empregado. E temos que ter isso bastante claro, se assenta assim em princípios constitucionais da livre iniciativa, da livre concorrência, inclusive para que nós possamos aqui, dentro do nosso país, ter ganhos de produtividade, crescimento econômico e vir a competir em iguais condições ou melhores condições com outros países. Então, a terceirização em si e por si só não é boa ou ruim, mas ela deve ser sim permitida e caberá ao mercado aí sim aferir quando ela é pertinente ou não. Penso eu que naquelas atividades onde o core business exige sim uma contratação direta, ela não é conveniente. Mas por outro lado, onde há sim a possibilidade de contratação de empresas especializadas para a realização dessas atividades, pode sim ser um ganho, um benefício muito grande. Ok. Muito obrigado. Doutora Laura, por favor, considerações finais. Eu quero agradecer o convite, muito obrigada, é um prazer fazer parte de programas que enriquecem debates, né? Debates que a gente ouve diversas opiniões, agradecer a presença dos colegas, também é um prazer estar com vocês essa noite. Bom, a lei da terceirização traz benefícios e malefícios como qualquer outra legislação. Eu só quero apontar que, como sou a única mulher no programa, embora sejamos maioria de eleitoras, maioria de advogados, maioria de juízas, aqui eu sou minoria. Então, quero ressaltar que a terceirização, ela diminui a contratação de mulheres. Então, nós, apesar de sermos maioria em muitas coisas, somos minoria no mercado de trabalho, nosso salário é menor e a terceirização vai continuar mantendo esses dados, porque os salários dos terceirizados já são mais baixos e das mulheres, consequentemente, serão ainda menores do que já são. Então, finalizo. Muito obrigada. Ok. Doutor Bueira, por favor. Bom, eu agradeço o convite, é muito bom retornar ao programa, ainda mais retornar com o Vitor, e tratando de um tema tão caro para a sociedade brasileira e para os agentes do direito, né? Advogados, juízes, serventuários da justiça e principalmente os trabalhadores e as empresas. A terceirização, ela vem junto numa onda de reformas das relações de emprego, das relações de trabalho, que estão tentando adequar a economia brasileira ao momento atual que nós vivemos no mundo, ou seja, de uma evolução constante, onde as relações são muito dinâmicas e nós não podemos ter relações e regras que acabam engessando e forçando com que as empresas não consigam se desenvolver. O que nós temos que pensar é que nós temos que gerar riqueza, nós temos que gerar trabalho, nós temos que gerar emprego e nós temos que gerar
produtividade, porque somente com o aumento da produtividade é que nós vamos conseguir distribuir a maior riqueza tanto para as empresas quanto para os empregados. Então, eu acho importante esse tipo de debate, inclusive tendo o ponto e o contraponto, para que o telespectador, o trabalhador e o empresário tenham condições de cada vez mais evoluir o seu conhecimento e tomar as suas próprias decisões e apoiar ou não as reformas que virão pela frente. Ok. Ou seja, não se encerra aqui e provavelmente nós vamos voltar, nós ou outros convidados, discutir cada vez mais as relações de trabalho, porque nós precisamos desregulamentar as relações de trabalho. Okay. Doutor Guilherme, por favor. Bom, eu faço cor aqui a perspectiva do professor Manuel, no sentido de que eu também acredito numa via conciliatória ainda, em que seja possível se regulamentar a matéria trabalhista de forma em que o crescimento econômico seja aliado ao crescimento e ao desenvolvimento social, sem que isso signifique precarização e retiradas de direitos, que as empresas atuem, né, ratificando aqui o que eu já falava antes, de forma preventiva, que elas tenham a segurança jurídica na hora de efetuar as suas contratações, para que isso não torne esse ambiente que hoje é inseguro e se torna cada vez mais inseguro. Da mesma forma como a gente quer a livre iniciativa e quer o desenvolvimento do Estado, o desenvolvimento econômico, a gente quer que isso aconteça, mas também preservando os nossos direitos sociais, né? E o trabalho está aqui incluído como um direito social. O trabalhador, ele não pode ser reduzido a um mero objeto, a uma mera objetificação. E é isso que, na verdade, quando a gente aponta algumas críticas, aponta não a atividade empresarial, aponta muito mais a forma como a legislação regulamentou a matéria. Então, eu agradeço sobremaneira, agradeço, inclusive, em nome da nossa universidade, da Unicinos, né, que proporcionou que eu e o professor Manuel pudéssemos estar aqui nesta noite de hoje, agradecendo o convite também da RDC, cumprimentar a todos os nossos colegas que compuseram o debate de hoje e dizer que efetivamente foi um debate, né, porque nós conseguimos trazer aqui várias visões e que, na verdade, acredito e espero que tenham incutido nos telespectadores não só esclarecimentos, mas até mesmo dúvidas, porque uma discussão saudável, ela sempre se dá em cima da dúvida. Então, parabéns, RDC, e mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Perfeito. Bom, assim encerramos o Cruzando as Conversas de hoje. Eu quero agradecer aqui a presença da advogada especialista em Direito do Trabalho, Laura Albrecht Freitas, do advogado trabalhista e professor de Direito do Trabalho da Unicinos, Guilherme Vinch, do advogado e presidente do Movimento Parlamentarista Brasileiro, Vinícius Boeira, e do advogado, economista, professor da Unicinos, presidente do Instituto de Direito e Economia do Rio Grande do Sul, Manuel Neubart. Agradeço muito a sua audiência, você que participou do programa. Uma boa noite, até a próxima. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.